Tudo que me dizem, ó Senhor, chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai. Jesus, a igreja louva a tua mãe, louva-te, e a espera que a conduzas pela estrada onde vais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebrar Santo Antônio é olhar para a vida deste santo homem, que foi como o Evangelho vivo. Porque Deus realizou grandes coisas através da fé de Santo Antônio. Deus manifestou o seu poder com milagres, prodígios, mas muito além desses sinais, nós vemos em Santo Antônio o Evangelho encarnado. Na sua pregação, nas suas atitudes, vemos claramente um homem que amou a Cristo Palavra, a Cristo Eucaristia e a sua mãe Maria Santíssima. E não por acaso nós hoje acolhemos a imagem da Mãe Rainha, esta mãe que é vencedora, vencedora sobre todo o mal, cujo coração é puríssimo. E o Evangelho de hoje nos convida a uma purificação do coração por meio da reconciliação. Jesus nos ensina que, se nós queremos entrar no reino dos céus, a nossa justiça não pode ser feita de aparência. Tem que ser uma justiça autêntica, maior do que aquela pregada e até mesmo vivida superficialmente pelos mestres da lei. Sabemos que os mestres da lei, bem como os fariseus, seguiam rigorosamente as regras que foram acrescentadas à lei de Deus, mas era tudo aparência.
era apenas uma fachada. Jesus não quer de nós uma obediência rasa, superficial. Ele quer uma obediência à sua palavra, ao seu reino. E por isso ele nos fala sobre o perdão e os efeitos que o perdão pode realmente realizar em cada um de nós. E Jesus também não esconde o que a falta de perdão acarreta a nossa vida, a nossa alma. Para isso Jesus vai mais fundo quando ele cita os mandamentos que devem ser vividos de uma forma íntegra, justa. Quando Jesus menciona o mandamento não matarás, ele esclarece o real significado desta ordem de Deus. Tem muita gente que às vezes fala de maneira banal, né? Eu não matei, não roubei, né? Como quem diz assim, esse pecado eu não tenho na minha conta. Mas Jesus nos mostra que é preciso olhar de forma ainda mais ampla para o não matarás. As palavras matam. Nós podemos matar as pessoas, talvez dentro de nós mesmos, né? Anulando-as de nossas vidas, quando nos sentimos ofendidos. Por isso o Senhor hoje vai nos alertar, para que ninguém reduza este mandamento a simplesmente tirar a vida de alguém. Ele nos alerta que nós não podemos matar as pessoas com a nossa indiferença. Ou seja, até dentro de nós mesmos, como eu já dizia. E muito menos matar a esperança de alguém, né, o entusiasmo de alguém, quando nos falta realmente caridade, acolhida às pessoas. Jesus vai usar para nós o exemplo de alguém que se aproxima do altar para fazer a sua oferta e se lembra que existe uma outra pessoa que tem algo contra ela. Jesus então diz claramente: quem vai fazer a sua oferta diante de Deus, deixe a oferta aí e vai primeiro se reconciliar com o irmão e a irmã. O que Deus quer é um serviço que parta do coração. Não é um serviço que seja só cumprimento de regras, não é? De uma lista de coisas a ser feitas por Deus, mas de um serviço que abraça o reino de Deus de uma forma total. Então, se eu quero prestar culto a Deus, o primeiro altar é o meu coração. E onde há mágoa, onde há ressentimentos, onde há rancores, ou até mesmo desejo de vingança, não há espaço para Deus. Então, Jesus diz: vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Mas não tenho nada contra aquela pessoa. A gente pode dizer. Jesus nos ensina a tomar a iniciativa para que, nos reconciliando, ou seja, tratando essa pessoa como irmão e como irmã, ainda que não seja, em muitos casos, possível tratá-la como alguém íntimo, nem mesmo como amigo ou amiga, é possível tratá-la como irmã. Jesus nos fala, é preciso tirar toda a raiva do coração, para que não nos deixemos dominar por essa raiva quando sentida por alguém. Jesus começa a nos alertar justamente no palavreado que nós temos. Ali se desencadeia uma raiva que vai crescendo ainda mais. A questão não é simplesmente o sentir raiva e indignação de alguém, mas permitir que a raiva seja alimentada e as palavras que nós proferimos, né, em relação às outras pessoas, com xingamentos ou palavras pejorativas, vão fazendo essa raiva se avolumar. Jesus usa um segundo exemplo para nos falar sobre o mal que esta raiva, ou até mesmo esse desprezo pelo irmão, em alguns casos, pode ocasionar a nós. E Jesus fala então de um tribunal. Se nós não buscarmos reconciliação
com o irmão e com a irmã, nós mesmos vamos estar nos entregando à condenação. Não há como nós separarmos a relação com Deus da relação com os irmãos e irmãs. Tudo isso anda em conjunto. Se eu tenho alguma coisa mal resolvida com alguém, eu devo sim, nesta terra, buscar reconciliar estas questões, né? Buscar através da oração, através de uma maneira humana de tratar aquela pessoa com quem de repente eu tenha uma diferença ou dificuldade, para que eu não vá agravando ainda mais esta situação. Às vezes a gente acha que somente evitando, não é, pessoas, nós já estamos com o coração em paz. E logo mais essa pessoa vem em pensamento, ou se não, aparece diante de nós e a vida nos coloca frente a frente com as pessoas que às vezes nós queremos até evitar. A reconciliação acontece dentro de nós, quando a gente se esforça em perdoar e trata as pessoas com naturalidade. Em muitos momentos é preciso sim ter a prudência, a cautela, claro que sim. Este também é um dom do Espírito Santo, mas esta prudência não rouba de nós o tratar o irmão de forma digna, como ser humano, como filho de Deus, como meu irmão e minha irmã. Do contrário, nós vamos nos entregar ao tribunal, e esse tribunal representa assim a nossa vida desde já, e todas as penas que nós por vezes imputamos a nós mesmos, né? Porque se a gente não perdoa, a gente acaba se tornando algoz de nós mesmos. Há quem diga na sabedoria popular que sofre muito mais aquele que não perdoa do que a outra pessoa que nós não perdoamos, né? Então é realmente algo cruel contra nós o não perdoar o outro, não é? Porque eu acabo aumentando o meu sofrimento. Se já sofri numa situação com essa pessoa, agora acabo sofrendo muito mais quando não solto dessa situação, deste passado que tem que passar de fato. Jesus nos fala também de uma outra realidade que vai além deste mundo. Aqui nós vemos uma menção nas entrelinhas ao julgamento final e ao estado do purgatório. Se a gente não se purifica nesta terra, se a gente não purifica o coração aqui, o que vai acontecer? Nós vamos levar conosco essas coisas na nossa alma. É certo que nós não podemos levar nada de material, mas muitas coisas invisíveis nós podemos levar também na nossa alma. Virtudes, bondade, alegria, né? Dádivas que nos enriquecem, mas também podemos levar o pior na nossa alma, né? Então, ressentimentos, coisas que às vezes ficam impregnadas na nossa alma e nós precisamos da purificação desde já. Não espere amanhã, lá no plano eterno, para purificar aquilo que pode ser purificado desde já nesta terra. E neste sentido nós então recorremos a Santo Antônio, que sendo homem de grande sabedoria, nos diz: quem em vida estabelecer com o Senhor o sinal de reconciliação, depois no reino celeste repousará na formosura de paz. A hora da reconciliação é agora. A misericórdia se apresenta desde já para nós e deve ser exercida também nesta terra aos nossos irmãos e irmãs. Santo Antônio, que pregou sobre a reconciliação, que provocou com as suas palavras cheias do Espírito Santo conversão nas pessoas, também nos fala da Virgem Maria como mãe da misericórdia. Ele, grande devoto de Nossa Senhora, nos diz: a Virgem Maria é semelhante à oliveira. Oliveira significa paz
e misericórdia. A Virgem Santa Maria, nossa medianeira, reformou paz entre Deus e o pecador. E de que maneira Maria fez isso? Simplesmente se entregando ao plano de Deus. Então ela é colaboradora daquilo que o próprio Jesus, que é mediador entre Deus e os homens, faz, nos reconciliar com o Pai, para que nós também possamos, no mesmo tempo, nos reconciliar uns com os outros. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, peça ajuda à Virgem Maria. Ou vocês acham que a Virgem Maria nunca foi alvo de palavras maldosas? Talvez nós vejamos apenas Nossa Senhora revestida de uma grande áurea de santidade, como de fato ela é santíssima, mas nos esquecemos de sua trajetória humana, que não é tão romântica assim. Maria dá à luz por obra do Espírito Santo algo inexplicável para as pessoas. Vocês acham que pessoas no vilarejo em que ela vivia não apontaram Nossa Senhora como se ela fosse uma mulher que tinha engravidado de uma outra forma, como se ela tivesse sido infiel a José? Ou como uma mulher que era mãe de Jesus Cristo, que foi considerado pelos próprios parentes como louco? Como uma mulher, né, que estava com os apóstolos em Pentecostes, em algo que muitos não entendiam do que estava acontecendo, se tratava. Quantas coisas certamente Maria foi julgada, Maria também foi recriminada. Até naquele episódio que nós vimos no último domingo, quando Jesus, falando a uma multidão, é chamado por Nossa Senhora e por seus parentes mais próximos, e ele então fala que a mãe dele é toda aquela que faz a vontade do Pai. Quantos talvez não olharam para Nossa Senhora pensando que Jesus estivesse desconsiderando a sua mãe? E Maria guardava no seu coração apenas aquilo que era a palavra de seu filho, e por obra do Espírito Santo tudo passou a compreender, porque no seu coração não havia lugar para raiva, não havia lugar para ressentimentos humanos, havia lugar para a obra de Deus. Por isso que ela reconhece que o Senhor fez nela maravilhas e é chamada a Mãe de Misericórdia, como Santo Antônio nos ensina. Vamos ficar em pé e vamos pedir a este Deus, inspirando-nos em Santo Antônio e buscando o reflexo de Maria, nossa mãe, confiar na providência do Senhor. A vós, ó Deus Todo-Poderoso, erguemos o coração em prece, apresentando-vos nossos rogos, pois só em vós encontramos a vida e a paz. Ouvi-nos, Deus de amor, ouvi vosso povo. Deus de amor, ouvi vosso povo.